Muito bem, hoje vamos relatar algo que está acontecendo na Amazon e que está afetando dezenas de milhares de pessoas. Em poucos dias, a empresa anunciou cortes que não afetam apenas um país, mas fala-se em 14 mil, 27 mil ou 30 mil demissões na área corporativa, segundo diferentes fontes. Estamos falando de um gigante com mais de 1,5 milhão de funcionários no total e 350 mil cargos corporativos. Portanto, esse corte representa aproximadamente 10% desse segmento administrativo. O curioso é que esse corte vem em meio a resultados históricos, já que a Amazon anunciou um recorde no último trimestre, como podemos ver aqui. Houve um grande salto em relação ao mesmo período do ano anterior. E mesmo assim, as mensagens de demissão já começaram a chegar. Muitas pessoas no C5 foram avisadas para verificar o e-mail antes de ir ao escritório, porque o acesso poderia parar de funcionar de um dia para o outro. Aqui aparecem várias linhas de diferentes possibilidades que podemos considerar. E há quem aponta a inteligência artificial como a desculpa perfeita para justificar um plano que na verdade existe há tempos. Cortar vagas hoje e explicar o porquê depois. Antes culpava-se o mercado, depois culpava-se Wall Street e depois a automação. Agora menciona-se a inteligência artificial como termo coringa. Mas também existe a hipótese que descreve o motivo principal, que seria redirecionar dinheiro para as GPUs. A AWS tem uma carteira de pedidos gigantesca que cresce cerca de 25% ao ano e não consegue adquirir capacidade computacional no ritmo da demanda. Os hiperescaladores, incluindo a Meta, estão reduzindo pessoal porque o capital está sendo investido mais em hardware que em salários, e a equação financeira seria simples: menos folha de pagamento, mais gastos com chips de alto valor. E se a força de trabalho for reduzida enquanto se potencializa a IA, para que os que ficam absorvam mais carga, as margens sobem e o mercado premia a ação. Enquanto isso, a adoção empresarial de inteligência artificial continua baixa, abaixo de 10%. Continua essa espécie de corrida do ouro, mas quando a demanda por tokens cair, os fabricantes de chips podem receber cortes de pedidos mais rápido do que conseguem ajustar a produção. Além disso, o Federal Reserve observa que a criação de empregos nos Estados Unidos está quase em zero. O desemprego está em cerca de 4,3%. Não é um número terrível, mas está acima dos melhores anos recentes. E há alarmes porque algumas empresas estão congelando contratações e justificando essa pausa com a inteligência artificial. Também estão surgindo queixas porque parte desses cargos estaria sendo transferida para outros países com custo menor. Neste contexto, surgem depoimentos duros. Pessoas que deram tudo por esta empresa por mais de uma década, histórias de 20 anos dedicados a tentar crescer, escrever documentação, atender chamadas e no final, uma videochamada de minutos que encerra 10 ou 17 anos de trabalho. Há quem explica que não tinha tempo para encontros, para casar, para estar com sua família. Pessoas que trabalharam sem pausa e agora recebem um e-mail de demissão e ficam paralisadas porque o mercado de trabalho está difícil. Uma pessoa contou que a primeira coisa que fez foi levar os filhos à escola e desabou ao vê-los sorrir sem saber o que havia acontecido. Enquanto isso, as ações subiram. Em questão de dias, subiu cerca de 10% e depois outra parcela adicional, e isso reforça a sensação de que o mercado está premiando essa realocação para a inteligência artificial. Paralelamente, a Amazon continua mostrando exemplos de automação, apresenta óculos com realidade aumentada e outros produtos. E por isso adverte que isso não é algo isolado. Nos últimos 3 anos já haviam eliminado 27 mil cargos e agora somam mais 30 mil. E muitos analistas veem esse cenário como uma prévia do que vem para a indústria tecnológica em geral. E aqui queremos destacar outra coisa que também está nestas histórias. É que perder um emprego pode ser difícil e às vezes se pensa que encontrar outro será fácil. E pode ser assim, mas há quem sinta que desperdiçou anos insubstituíveis. É verdade que devemos fazer um trabalho profissional e às vezes dar um extra, mas também vemos aqui o que acontece quando se entrega literalmente a vida a uma grande corporação que pode mudar de direção da noite para o dia, mesmo com lucros extraordinários. Isso é o que está acontecendo hoje, e as consequências não são abstratas. São nomes, famílias e anos de vida investidos numa estrutura que continua mudando, enquanto a inteligência artificial e o hardware associado ganham cada vez mais protagonismo nas prioridades de capital da Amazon. E bem, me digam vocês o que acham. Vocês acreditam que estas mudanças ou este desemprego estão ocorrendo graças à inteligência artificial ou que realmente já era algo planejado anteriormente? De qualquer forma, esperamos que todas as pessoas que ficaram desempregadas consigam um novo emprego e nos vemos em futuras notícias. Muito bem, hoje vamos explicar como construir agentes mais eficientes usando execução de código junto com o MCP. Vamos primeiro colocar isso em contexto. O MCP é um protocolo aberto para conectar agentes de inteligência artificial com ferramentas de dados externos. O problema que buscamos resolver é que quando um agente se conecta a muitas ferramentas, os custos e a latência disparam porque a janela de contexto fica cheia de descrições de ferramentas e resultados intermediários que circulam na conversa do modelo. Identificamos 2 gargalos. O primeiro é a sobrecarga de definições de ferramenta. Muitos clientes MCP carregam todas as descrições desde o início com seus parâmetros e esquemas. Se há centenas ou milhares de ferramentas, isso pode ocupar centenas
de milhares de tokens antes mesmo de ler o pedido do usuário, e o segundo são resultados intermediários que passam 2, 3 ou mais vezes pelo modelo. Pensemos num fluxo típico. Pedimos a uma ferramenta um documento longo, o cliente o devolve completo na conversa, e depois o modelo o reescreve para passar a outra ferramenta. Cada ida e volta consome mais tokens, aumenta a latência e aproxima o limite de contexto. A proposta prática é simples. Em vez de tratar ferramentas como chamadas diretas que alimentam o modelo com dados brutos, as apresentamos como APIs de código dentro de um ambiente de execução. Ou seja, permitimos que as pessoas escrevam código para falar com os servidores MCP. Assim, carregamos apenas as definições necessárias e processamos os dados fora da janela de contexto no próprio ambiente de execução. Uma forma eficaz de fazer isso é organizar as ferramentas com uma árvore de arquivos. O agente navega esse sistema de arquivos, descobre o que está disponível e lê apenas as partes necessárias. Isso traz várias vantagens. A primeira é a divulgação progressiva. O agente não precisa conhecer todas as ferramentas de uma vez, lê apenas as relevantes. E se adicionarmos um utilitário de busca interna, por exemplo, uma função que retorna nomes e descrições com diferentes níveis de detalhe, refinamos ainda mais o contexto. Nome quando basta, definição completa só quando necessário. E a segunda é o tratamento eficiente dos resultados. Se vamos trabalhar com grandes volumes e filtramos, agregamos e transformamos no ambiente de execução e só devolvemos ao modelo o essencial, em vez de despejar 10.000 linhas no contexto para depois filtrar, carregamos a planilha, aplicamos um filtro no código e mostramos uma pequena amostra, um resumo, e o modelo vê o necessário para raciocinar, não o dataset completo. A terceira vantagem é o controle de fluxo poderoso e compacto. Isso reduz o tempo total e evita que o modelo atue como coordenador de microtarefas que poderiam ser resolvidas com poucas linhas de programação. Além disso, ganhamos em privacidade. Ao processar informações sensíveis dentro do ambiente de execução, os dados intermediários não precisam entrar na conversa do modelo. É possível até tokenizar automaticamente no cliente MCP. O modelo só vê marcadores enquanto a troca real entre ferramentas é destokenizada quando necessário. Assim, nomes, telefones ou e-mails fluem entre sistemas conectados sem exposição ao modelo ou aos logs da sessão. Outra consequência importante é a persistência de estado. Com acesso ao sistema de arquivos, o agente pode salvar resultados, retomar tarefas e manter funções que já funcionam. Quando um código se prova útil, salvamos como habilidade reutilizável e, se acompanhado de instruções, criamos um bloco de conhecimento valioso para execuções futuras. Com o tempo, acumulamos uma caixa de ferramentas avançada que acelera nossas tarefas. Agora complementamos com aprendizados das nossas conversas sobre agentes quando treinamos modelos para tarefas agente. Damos a eles prática real em ambientes com múltiplas etapas, uso de ferramentas e exploração antes de responder. Vimos que investir em capacidades de código traz efeitos colaterais positivos. Se um agente programa bem, pode automatizar busca, planejamento e geração de artefatos, escrevendo scripts que executam rápido, até para produzir arquivos complexos que manualmente seriam lentos ou repetitivos. Também comprovamos que um loop de agente bem ajustado supera cadeias rígidas de prompts quando buscamos qualidade máxima. Mesmo assim, recomendamos começar simples e adicionar complexidade só quando agrega valor, pois a observabilidade complica conforme os sistemas crescem. Finalmente, existem cenários onde vários subagentes trabalhando em paralelo são vantajosos. Um orquestrador pode distribuir tarefas, executar pesquisas simultâneas ou encapsular trabalhos longos em subagentes para proteger o contexto do agente principal. Isso acelera resultados e ajuda a escalar quando há muitos recursos ou conjuntos de ferramentas que convém dividir em blocos gerenciáveis. Resumindo, propomos mover a interação com MCP de chamadas no chat para APIs de código dentro de um ambiente de execução. Carregamos ferramentas só quando necessárias, processamos dados fora da conversa, reduzimos tokens e latência, melhoramos privacidade e ganhamos persistência. Combinando boas técnicas de design, loops simples e subagentes paralelos, quando conveniente, construímos agentes mais rápidos, econômicos e confiáveis, sem sacrificar qualidade em tarefas complexas. Então, o que você acha? Tudo bem, estamos em um momento em que a inteligência artificial está deixando sua marca em muitas áreas e sentimos que na música isso já não é uma ideia futurista, mas algo que está acontecendo diante de nós. Observamos como semana após semana surge pelo menos um projeto vocal gerado por sistemas algorítmicos, alcançando posições de destaque nas paradas musicais comerciais. Essa situação está gerando conversas intensas sobre que lugar ocupamos, quem faz música como seres humanos e qual papel terá a criatividade nesse contexto que está se formando muito rapidamente. Nos últimos anos, a inteligência artificial transformou vários setores e ao mesmo tempo surgiram projetos vocais sintéticos que começam a funcionar como propostas musicais com identidade pública própria, igual a qualquer cantor tradicional. Um exemplo visível desse fenômeno é Shania Monet, também citada como Shania Monette, um personagem vocal artificial criado num processo onde um poeta atua como guia criativo. Neste caso, quem supervisiona o projeto é Telisha Jones, também conhecida como Nikki, e sabemos que ela escreve a maioria das composições baseadas em experiências pessoais e situações vividas por pessoas próximas. A música vinculada a este projeto se chama How Was I Supposed to Know, sua canção mais popular, e marcou um feito muito especial.
entrou em rotação nas rádios do Silex e em apenas 2 meses alcançou milhões de visualizações em vídeo. Além disso, esta obra conseguiu se posicionar nas paradas de rádio especializadas e num ranking adulto de R&B. Apareceu inicialmente por volta da posição 30. Mais tarde, essa mesma música chegou a ficar em primeiro lugar nessa classificação, algo que não havia acontecido até agora com um intérprete não biológico. Essa conquista despertou ainda mais atenção, especialmente porque não existiam registros oficiais de um vocalista virtual liderando essa categoria. E quando analisamos o que vem acontecendo nestas semanas, notamos que este caso não é isolado. Nos últimos meses, propostas geradas total ou parcialmente por sistemas algorítmicos entraram em diferentes listas dessa gravadora. Isso reforça a ideia de que a tendência está se acelerando e que distinguir uma música feita com voz humana real ou com modelos sintéticos fica cada vez mais difícil. Diante dessa situação, cresce a inquietação entre os músicos tradicionais e há artistas que observam esse processo com preocupação. Uma parte do setor teme que se os projetos algorítmicos continuarem crescendo sem freio, nós que interpretamos e compomos a partir da nossa condição humana, poderemos ver nossa relevância no negócio musical desaparecer. Alguns intérpretes expressaram que sentem que as propostas geradas por sistemas automáticos podem substituir aqueles que dedicam suas vidas a criar com instrumentos reais, composição pessoal e interpretação orgânica. Ao mesmo tempo, a discussão pública se amplia porque a inteligência artificial está invadindo muitas atividades. Medicina geral, orientação emocional, nutrição e o debate sobre substituir pessoas se torna cada vez mais frequente. A música se torna assim outro espaço onde esse debate se concretiza. E neste contexto, o caso deste projeto vocal digital funciona como um símbolo do que está entrando em cena. Perguntamo-nos então, estamos diante de um avanço criativo que abre uma nova dimensão de produção sonora ou enfrentamos uma ameaça direta ao esforço, sensibilidade e ofício que desenvolvemos como artistas reais? Estamos vendo apenas uma novidade técnica ou uma mudança estrutural que pode alterar o lugar do intérprete humano no ecossistema musical? No entanto, independentemente da falta de dados sobre os modelos internos, o que temos à nossa frente é real. Composições cantadas por um sistema artificial que alcança métricas comparáveis às de artistas vivos, e o público ouve essas obras sem necessariamente saber se a voz vem de uma pessoa ou de uma rede regenerativa treinada digitalmente. Estamos então em um ponto onde devemos continuar analisando o que isso implica, pois vemos que o que está acontecendo não só levanta questões sobre produção musical, mas sobre identidade artística, autoria e o valor da experiência humana na criação sonora. E neste momento entendemos que precisamos falar disso sem precipitar conclusões. Não podemos ignorar o que está acontecendo nem negar que o impacto já é visível e, possivelmente a partir daqui, a evolução desta situação vai marcar como concebemos a música e a expressão interpretativa no tempo atual e no que está por vir. Então, me diga o que você acha. Muito bem, hoje vamos relatar um conflito que está escalando, que é a Amazon contra a Perplexity, especificamente sobre comércio feito por agentes dentro do navegador Comet. A Amazon enviou uma carta de cessação e desistência e afirma que o Comet se passa por um navegador convencional identificado como Chrome, fazendo seus sistemas acreditarem que a navegação é humana, quando na verdade é automatizada. Segundo a Amazon, isso implica riscos de integridade da conta, possíveis problemas em devoluções e, em geral, uma degradação da jornada de compra que eles projetaram para o usuário. Na visão da Amazon, um agente desse tipo ignora sinais e fluxos que eles consideram parte fundamental da sua loja: anúncios, recomendações, sugestões, componentes de entrega e controles de segurança. Também dizem que lidar com essas sessões automatizadas está gerando custos internos porque precisam rastrear, investigar e implementar medidas de mitigação. A Perplexity não ficou calada e publicou sua posição oficial. Eles definem este bloqueio como intimidação legal. Dizem que não há diferença substancial entre alguém que navega manualmente e alguém que delega essa navegação ao seu agente. Segundo eles, um agente de navegador é simplesmente uma extensão do usuário. Do seu lado, enfatizam que ocorre apenas programação computacional para executar ações solicitadas pelo usuário. A isso acrescentam outro ângulo. A motivação econômica da Amazon é manter o usuário dentro do seu próprio assistente. Já apresentaram o Rufus e, em relatórios de resultados, a Amazon afirmou que agentes afetam negativamente o retorno publicitário. A relevância é clara. O negócio de anúncios da Amazon vale bilhões, e se um agente reduz a exposição a anúncios, esse fluxo só. O que realmente está em discussão, então, é quem controla a experiência de compra. A Amazon insiste que eles definem as regras, e a Perplexity argumenta que o usuário deveria poder usar a inteligência artificial que preferir e que a Amazon não deveria decidir isso. Em palavras mais diretas, a Amazon não quer que bots comprem sem se identificar como tal, e a Perplexity diz que não são bots genéricos, mas agentes que agem sob comando de um humano. Agora, o que torna este caso diferente é a natureza do navegador Comet. Não é um navegador
navegador que apenas busca e entrega páginas, é um navegador agente que pode navegar, comparar, preencher formulários e, se autorizarmos, finalizar a compra. Mas isso levanta uma questão central. Quem estabelece as regras quando um software executa ações transacionais em nome de um usuário, o usuário, a plataforma, a inteligência artificial? Esta discussão não se limita aos Estados Unidos. Se esse tipo de navegador se tornar massivo, plataformas de comércio em diferentes países terão que redefinir se bloqueiam, negociam ou criam agentes equivalentes. Isso pode influenciar marcos regulatórios que estão definindo o comportamento autônomo de agentes e, em certas jurisdições, a referência poderia ser justamente esse embate entre Amazon e Perplexity. A Perplexity diz que delegar compras a um agente traz mais fluidez e isso deveria beneficiar até a Amazon, pois em teoria simplificar processos aumenta transações. Em sua carta, destacam que a Amazon estaria privilegiando anúncios e resultados patrocinados acima de rotas de compra mais diretas, e a Amazon, por sua vez, ressalta que há termos de serviço vigentes e que esses agentes entram no sistema de forma não autorizada. Essa tensão se torna ainda mais visível quando comparamos com outros atores. A Alphabet apresentou agentes no Chrome que também podem comprar na Amazon, e o Google está trabalhando com parcerias formais para permitir ações, reservas, ingressos e disponibilidades em tempo real. Em resumo, o que estamos observando é o primeiro capítulo público de uma guerra de navegadores com agentes. Se os agentes conquistarem milhares de compras, poderão executá-las sem que a pessoa toque na página, sem anúncios, sem recomendações, sem otimização visual projetada para uma plataforma. E se a plataforma impuser seu terreno, os agentes funcionarão apenas dentro dos limites estabelecidos pelos donos dos comércios. Para nós, o ponto nevrálgico é este: quem é o dono da intenção digital? A Amazon quer retê-la em seu ecossistema, e a Perplexity tenta liberá-la para que o usuário possa delegar. Isso faz com que esta briga não seja apenas um desacordo contratual, é o início de uma disputa pelo controle das decisões de compra. Esta é a primeira batalha visível e não será a última. Então, me diga o que você acha e nos vemos nos próximos vídeos. Muito bem, 2025 tornou-se o ano em que os robôs humanoides deixaram de parecer protótipos e começaram a parecer vivos. Esta semana, a Xpeng apresentou Iron, um robô humanoide feminino projetado para se mover e responder com um realismo impressionante. Não o construíram apenas para andar, mas também para se conectar, combinando precisão de engenharia com uma fluidez que lembra uma pessoa real. Ao mesmo tempo, a startup norueguesa Physical Robotics mostrou o PIP, um sistema de parte superior do corpo focado em precisão industrial e segurança. Em 5 de novembro, no AI Tech Day da Xpeng em Wangha, China, Iron subiu ao palco e caminhou de forma suave e natural, sem exageros, como uma demonstração silenciosa do progresso alcançado pela equipe. Para nós, o essencial foi que não se limitaram a fazê-lo andar, mas trabalharam numa mobilidade que reproduz gestos humanos, movimentos da coluna que geram oscilação natural do tronco, articulação do quadril que produz a passada e um balanço típico de passarela. Isso é tudo o que o robô fez. As mãos concentram outra parte do avanço. Iron incorpora mãos de nova geração com microjuntas harmônicas que atingem 22 graus de liberdade. Isso se traduz em pinça, rotação, agarres delicados e manipulação de ferramentas com a coordenação necessária para ações cotidianas como segurar uma xícara, digitar, pegar um clipe ou ajustar um volante. Além disso, a Xpeng integrou 3 chips Turing de desenvolvimento próprio, com até 2250 TOPS de processamento. Esse músculo permite executar tarefas em tempo real, com modelos de visão, linguagem e ação, ver por câmaras, entender instruções faladas ou escritas e agir imediatamente conforme o contexto, sem se prender a rotinas rígidas. O aspecto tem um propósito comercial, já que a Xpeng escolheu uma forma feminina para aplicações onde a aparência e proximidade são importantes, recepção, orientação e assistência em espaços premium, sugerindo que Iron apresente veículos nas lojas da marca, atue como recepcionista ou guia, com a plataforma permitindo configurá-la como masculina ou feminina, com diferentes rostos, corpos e estilos conforme a marca e ambiente. Por dentro, propõem ossos e músculos biônicos que contraem e estendem como tecido humano e uma pele macia com sensores táteis pelo corpo para perceber apertos de mão ou toques no ombro. Além disso, incluem uma bateria de estado sólido que, segundo indicaram, é mais leve e com maior capacidade que as baterias tradicionais, o que permite dias inteiros sem recarga e prioriza segurança em escritórios, lojas e casas. Na cabeça, mencionaram um display 3D curvo e um conjunto de câmeras com radar de ondas milimétricas para percepção, com expressões faciais exibidas na tela. Também foi detalhado o rumo do produto. A empresa explicou que, após testes, não priorizarão tarefas de fábrica como aparafusar. A mão é o componente mais delicado e o desgaste mensal a torna inviável hoje, além de que certos custos trabalhistas em seu ambiente mudam a equação. Dificilmente levarão o Iron para as casas nesta fase. A segurança em ambientes domésticos cheios de obstáculos e a dificuldade de adaptar a configurações habitacionais muito diferentes são barreiras importantes. Por isso, o foco imediato será em cenários comerciais com 3 funções: guia de visitas, assessoria em compras e recepção, com gestão por linguagem natural
e um período de capacitação com materiais específicos. Agora, se juntarmos tudo, vemos duas estratégias que convergem no mesmo horizonte. De um lado, temos a Xpeng, que impulsiona a interação humana em espaços comerciais com um humanoide estilizado, sensores e mãos hábeis, com grande capacidade computacional e novas regras de segurança. E isso fará com que, evidentemente, muitas pessoas, ou o trabalho de muitas pessoas, seja substituído. Para nós, o ponto de inflexão está em que já não falamos de conceitos isolados. Vemos robôs que cumprimentam nas lojas, unidades que correm e se levantam após quedas, quadrúpedes que sobem escadas com ferramentas e mãos com tato que completam tarefas. Este é o terreno que pisamos agora. Máquinas que se movem com naturalidade crescente e um caminho de comercialização que prioriza segurança, utilidade e autenticação demonstrada em público. Então, me diga, estamos cada vez mais perto de ter um robô completamente humano que possa fazer essas capacidades mais básicas que um humano pode fazer? E isso significa que muitos empregos serão afetados e que, ao mesmo tempo, alguns serão renovados ou criados do zero. Diga-me o que você... Em outubro de 2025, vimos como uma plataforma pública conseguiu provar com uma armadilha deliberada que uma empresa avaliada em dezenas de bilhões usava seu conteúdo sem autorização. E este caso não é um episódio isolado, é uma janela que revela como funciona realmente a economia de treinamento dos modelos de inteligência artificial. Primeiro, o experimento. Foi publicado um conteúdo de teste que era acessível apenas para o rastreador do Google. Não existia em nenhum outro lugar. E mesmo assim, poucas horas depois, essa mesma informação aparecia como resposta dentro do motor da Perplexity. A única forma disso acontecer era a Perplexity extrair resultados do Google, que havia indexado previamente para se apropriar indiretamente do conteúdo original. E havia um precedente. Em maio de 2024, a plataforma afetada já tinha alertado formalmente a Perplexity para parar de usar seus dados sem um acordo, como outras grandes empresas haviam feito. A resposta da Perplexity foi que respeitava o robots.txt e não usava esse conteúdo para treinamento. Depois desse aviso, as citações dessa plataforma dentro do produto da Perplexity aumentaram 40 vezes. No processo não aparece só a Perplexity, mas 3 empresas que formam parte do que é descrito como uma cadeia que concentra e revende dados. Entre elas, menciona-se uma operação de scraping baseada na Lituânia, um serviço ligado a um antigo botnet russo e outra empresa no Texas que obtém resultados do Google em tempo real. Como a plataforma bloqueia o acesso direto, o mecanismo é acessar os dados via Google e depois comercializar essa informação como se fosse limpa. Tudo isso ocorre enquanto, simultaneamente, o setor está construindo infraestrutura física que custa valores sem precedentes. No mesmo dia em que este processo foi apresentado, anunciaram um campus de dados de 15 bilhões de dólares em Wisconsin, parte de um plano de 500 bilhões para criar capacidade de vários gigawatts, para que vejam um pouco os gastos que estão sendo feitos. Então aqui surge a tensão principal deste momento histórico, que é que os grandes modelos foram treinados usando conteúdo que estava publicado na internet. Isso já aconteceu. Os pesos já foram ajustados e agora vemos que algumas empresas pagam licenças após o treinamento e outras acabam nos tribunais. A defesa da Perplexity argumenta que os fatos não têm autor, mas a posição da plataforma demandante não é que tenha direitos sobre os fatos, mas que burlar robots.txt, ignorar restrições técnicas e transformar seu conteúdo em negócio multimilionário sem compensação equivale a roubo. E isso é o que o Reddit afirma. Ao mesmo tempo, a questão não é apenas econômica para plataformas gigantes, também nos afeta como criadores individuais. Cada conteúdo que produzimos em texto ou vídeo provavelmente está sendo incorporado aos modelos sem nossa permissão. E se uma plataforma com anos de investimento em proteção técnica não consegue impedir a extração de seus dados, nossa capacidade individual de evitá-la é ainda menor. Fala-se que a inteligência artificial transforma indústrias, empregos e modelos de negócio, mas talvez a mudança mais profunda esteja ocorrendo na noção de propriedade intelectual. Se os modelos precisam de enormes quantidades de texto e esse material está aberto, então vira uma questão de quem pode negociar. As empresas têm advogados e conseguem plataformas com informações de usuários, recebem dinheiro, enquanto nós, criadores visuais, seguimos sem clareza sobre qual... E a realidade é que parece que não nos cabe parte. Simplesmente, as empresas usam todas as informações que geramos para entender seus próprios modelos e daí tirar seu lucro sem nos dar nada em troca. O que pode ser sustentável no início, mas conforme as coisas evoluem e as pessoas não lucram mais gerando conteúdo, já que uma IA o fará mais rápido, o conteúdo deixará de ser criado e, portanto, a IA deixará de se desenvolver ou começará a evoluir sobre si mesma, eliminando o pensamento humano e alcançando a AGI. Enfim, essa discussão moldará o futuro da criação de conteúdo porque estamos entre regras que se tornam insuficientes e normas que ainda existem. Enquanto isso, há empresas pagando bilhões e outras obtendo dados de graça, plataformas monetizando dados das comunidades e criadores que não recebem nada. Por isso, acreditamos que precisamos fazer melhores perguntas. Por que as decisões judiciais dos próximos anos definirão se nossa produção tem algum tipo de propriedade na economia da IA ou se simplesmente virará um insumo gratuito que outros monetizam às nossas custas? Muito bem, hoje
Hoje vamos falar sobre algo interessante. Uma inteligência artificial pode enganar outra. E nesta pesquisa chegamos ao método chamado de contrabando de sessão de agente. Essa ideia surgiu ao observar que isso acontece quando um agente malicioso aproveita uma conversa entre dois agentes para inserir comandos ocultos que o agente vítima não percebe como maliciosos. Nos sistemas que usam o protocolo agente para agente, a conexão entre agentes pode guardar memória do que foi conversado há alguns segundos. Essa memória é a chave. Ela permite que turnos sucessivos dependam do mesmo contexto e esse efeito se torna o ponto exato onde um agente malicioso pode entrar em ação. Muitos riscos conhecidos da inteligência artificial se resumem a dados maliciosos, como um documento com instruções perigosas, mas aqui falamos de algo mais avançado. Um agente hostil que conversa, ajusta seu plano em tempo real e ganha confiança durante uma sessão completa, beneficiando-se do fato que muitos agentes confiam por padrão em outros agentes colaborativos. Esta técnica não surge por um erro no protocolo 2 a 2, mas é consequência da confiança implícita existente nos protocolos que mantém estado para sustentar diálogos de múltiplos turnos. Qualquer protocolo com essas propriedades pode enfrentar um risco semelhante. A mitigação exige camadas de defesa como confirmação humana para ações críticas, verificação de agentes remotos com credenciais assinadas e técnicas para detectar instruções fora do sistema. Para quem usa os produtos mencionados, existem proteções para bloquear ameaças, evitar vazamentos de informação e aplicar políticas de uso seguro. O protocolo A2A visa permitir que agentes de diferentes fornecedores ou arquiteturas se comuniquem entre si e colaborem para resolver tarefas compartilhadas. Um agente local existe na mesma aplicação e um agente remoto pode operar independentemente e retornar resultados via A2A. Tem semelhanças com o MCP, mas o MCP foca no acesso a ferramentas e dados, certo? No ataque descrito, o agente malicioso manipula uma conversa de múltiplos turnos que mantém memória das interações anteriores. Ele injeta mensagens entre a solicitação legítima e a resposta. Para o usuário final, tudo fica oculto porque normalmente só se vê a mensagem final do agente cliente. Para testar a viabilidade, construímos 2 testes. Foram criados 2 testes, e ambos baseados no kit de desenvolvimento de agentes do Google. Basicamente, o agente financeiro podia recuperar notícias financeiras, gerenciar cartas e assim por diante. No primeiro exemplo, o objetivo era roubar dados internos do agente financeiro. O ataque começou com um pedido legítimo. O financeiro pediu informações de mercado e esse pedido foi enviado aos assistentes de pesquisa. E aí o assistente remoto lançou perguntas que pareciam ser esclarecimentos normais. Com essas perguntas, conseguiu fazer o agente financeiro liberar pedaços da sua configuração. E nos registros do agente de investigação, comprovou-se que ele extraiu os dados que buscava, as capacidades do agente vítima, os esquemas das ferramentas e todo o histórico da sessão. No segundo teste, o objetivo era que o agente financeiro realizasse operações de compra sem o conhecimento do usuário. Após receber a delegação legítima, o agente de pesquisa introduzia requisitos adicionais, fazendo com que o agente financeiro acionasse sua ferramenta de compra. Esse ataque presumia que o invasor já conhecia as ferramentas do agente financeiro, seja por informações públicas ou pelo primeiro teste. Como antes, na interface de desenvolvimento, via-se que enquanto o assistente remoto entregava o resumo de notícias esperado, também embutia ordens ocultas para comprar ações, e nos registros do agente financeiro via-se como ele executou várias ações não relacionadas ao pedido inicial, resultando numa compra não autorizada. As defesas mais eficazes são compostas por várias camadas. Primeiro, confirmar as ações dedicadas fora do canal que o modelo controla. Segundo, técnicas que monitoram conversas, seguem o propósito original e interrompem a sessão se surgirem temas não relacionados. 3. Verificar identidade e capacidades com credenciais assinadas. 4. Tornar visíveis as atividades internas do agente cliente para que os usuários possam detectar comportamentos estranhos. Em conclusão, isso abre uma nova superfície de ataque em sistemas multiagente. Agentes maliciosos podem gerar instruções adaptativas, aproveitar o estado da sessão e ampliar sua influência nos agentes conectados. Embora não tenhamos visto este ataque em ambientes reais, sua execução não exige muitos passos, e à medida que os ecossistemas de agentes crescem, devemos assumir que a comunicação entre agentes não é confiável e projetar a orquestração com defesas em camadas, pois uma IA pode usar uma sessão para hackear outra IA. Então me diga, o que você acha deste estudo? É realmente interessante como alguns agentes confiam uns nos outros e podem acabar prejudicados ao tentar atingir o objetivo final a qualquer custo. Estamos falando de uma notícia que está se tornando muito popular no ambiente de cibersegurança, então nos diga o que você acha.